Já aterrisei já, obrigada pela Então, compreensão, viu? Eu vamos lá. vou, eu vou colocar o microfone externo para melhorar a qualidade. Aí vocês dizem se estão ouvindo, ok? Tá ok? Fala Beleza. mais, Duda, pra gente. Então, obrigada pelo convite. Fico muito honrada também de dividir esse espaço com mentes, né, inquietas que buscam novos rumos para esse mundo antigo que está em declínio. Obrigado demais pelas contribuições, anotei muitas coisas aqui, novas reflexões vão surgir a partir do que foi debatido já. Para quem não me conhece, eu me chamo Duda Salabert, eu sou professora de literatura, ambientalista, sou vegana, sou mulher travesti, transexual, transgênero, tanto faz a forma que me classifique, desde que me coloque no campo das mulheridades possíveis. Em 2018, a minha figura tornou-se pública quando eu me tornei a primeira mulher transexual da América Latina a pleitear o cargo de Senado, lembrando que Senado significa senhores, então nós tínhamos uma travesti querendo penetrar os espaços dos senhores e a gente continua nessa luta contra os senhores. Eu ia me organizar numa estrutura de fala, como eu sempre faço nas minhas mesas, eu nunca gosto de fazer as minhas participações de forma espontânea, mas sim muito organizada, porque sou professor e sempre fiz assim. Mas esse período da pandemia, né, causou uma grande inércia na gente, ninguém consegue produzir nada, eu não consigo produzir absolutamente nada, então eu não consegui pensar em nenhuma fala e não, eu fui tomar banho antes, falei assim, no banho organiza a fala, também não organizei e apertei o botão, falei assim, é assim mesmo e a vida é essa e vamos aceitar o lado trágico da existência, a nossa limitação, a nossa incompletude, as nossas falhas e deixar de lado esse esmero, né, das falas prontas, organizadas, que fez a gente, né, ter um certo destaque e vamos aceitar nossas limitações. Então, eu vou falar esporadicamente, peço, não interprete isso como um desrespeito à mesa, à sala, na verdade, é porque eu não consegui mesmo criar nada, organizar nada. Então, eu vou falando de acordo com o que vai vir aqui na minha cabeça. Mas eu sempre inicio minha fala da mesma forma, porque, como diz o poeta Manuel de Barros, nós temos que repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então, repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então, sempre repito a mesma introdução, a mesma forma de iniciar meu discurso. Quem já ouviu tem que repetir porque a sociedade não mudou e nós queremos essa sociedade diferente. Então, entendendo de onde eu falo, como eu sou uma mulher transexual, o Brasil é o país que há 10 anos consecutivos lidera o ranking de assassinatos contra pessoas travestis e transexuais. E aí, antes de você dizer, mas nós somos o país que mais mata negros e negras, que mais mata policial, que mais mata determinados grupos sociais, de fato o é. Mas no caso da transexualidade, há um tempero odioso muito maior. 83% dos assassinatos contra pessoas travestis e transexuais no Brasil ocorre com uma violência exagerada, com uma violência hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só, dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. 83% dos assassinatos ocorre com corpos esquartejados, paus enfiados no ânus, braço para um lado, seio para o outro. E mais, 80% das travestis assassinadas no Brasil são travestis negras, que mostram uma violência interseccional, no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. 80% das travestis assassinadas são travestis negras. 83% dos assassinatos ocorrem com uma violência exagerada. A nossa luta é que nos matem com um tiro só. Nos matem com uma facada só, que não enfiem paus nos nossos anos após a morte, porque 83% dos assassinatos assim ocorrem. E mais, segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 91% das travestis de BH não concluíram o segundo grau, que mostra que a escola tradicional é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância. A escola tradicional é um espaço extremamente tóxico para a diversidade e para a transexualidade.
Por isso não existe evasão escolar para transexuais. Existe expulsão escolar, porque é raro uma transexual que tenha concluído o 2º grau. Esse é o projeto educacional em curso no Brasil. Uma educação que busca privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. E mais, o único número oficial sobre as pessoas transexuais no Brasil é do Ministério da Saúde. Estima-se que 41% das travestis do Brasil estão com HIV. 41% das travestis do Brasil com HIV. Isso é a média, porque você pega estados como Espírito Santo, 69% das travestis do Espírito Santo com HIV. Em São Paulo, 55% das travestis com HIV. E no Brasil, a média é 41% com HIV. Ou seja, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. E estima-se também que nossa expectativa de vida não supera 35 anos. É essa a nossa realidade. Então, a mesa aqui não é sobre transexualidade, mas enquanto mulher transexual, eu tenho um dever ético, moral, de mostrar a realidade que nós estávamos antes da pandemia. Antes da pandemia, eram 90% das travestis na prostituição. 90%. Porque nós somos expulsas do mercado formal de trabalho odioso. Né? É lógico que a culpa é do Estado, que não cria políticas públicas de empregabilidade para as pessoas transexuais. Mas a pergunta é, o que vocês da sala já fizeram para mudar essa realidade? Quantas pessoas travestis transexuais vocês já contrataram para qualquer coisa? Para formatar seu computador, capinar seu lote, pintar sua casa, para qualquer coisa. Ninguém nos contrata. Isso antes da pandemia. Então, voltando, para entender o nosso cenário antes pandemia, 90% das travestis na prostituição, 91% não tinha concluído o 2º grau, 41% com HIV, expectativa de vida 35 anos, 83% dos assassinatos com uma violência exagerada com paus enfiados no ânus, 80% das travestis assassinadas, travestis negras, isso antes pandemia. Antes da pandemia, já estava em curso no Brasil um genocídio contra a população transexual. São 5 critérios para se configurar um genocídio. 5 critérios segundo a ONU. Nós enquadramos em todos. A mesa aqui não é sobre genocídio, mas já tinha um genocídio em curso sobre as pessoas transexuais. Se tivessem 171 critérios de genocídio, estaríamos em todos. Se tivessem 1000 critérios, estaríamos em todos. Então, já havia um genocídio. E aí, ninguém fala desse genocídio. O Brasil já deveria, antes da pandemia, ter sido punido com sanções econômicas pela ONU por estar um genocídio em curso, e nem a direita, nem a esquerda, nem o centro se preocuparam com isso. Porque nós somos apagados de todas as esferas públicas, de todos os debates públicos. Nenhum parlamentar até hoje, nenhum governo, no plano executivo até hoje, se preocupou de fato com esse genocídio contra as pessoas transexuais. O Brasil é um país, um estado genocida. Assim como aconteceu na Alemanha nazista um genocídio, ocorre no Brasil um genocídio contra a população transexual. Repetindo, 90% na prostituição, 91% não concluiu o 2º grau, 41% com HIV, expectativa de vida 35 anos. Mas não é isso o cenário do debate aqui. O debate é sobre a politização, ou a polarização política, essa polarização e os reflexos na nossa saúde mental. Como discutir saúde mental das pessoas transexuais se nós não temos saúde social? Nós temos saúde financeira. Né? Porque nem direito ao sol é dado a uma transexual. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dada a esquina de madrugada. Porque se a gente sai de manhã para comprar pão, a violência dos olhos é gigantesca. É um olhar que nos exotifica, hipersexualiza, coisifica. Então preferimos ficar em casa a enfrentar os seus olhares. Parece que e a sociedade trata como normal, naturalizou as travestis se prostituindo de madrugada porque só nos dá a esquina de madrugada. E não é dado, é conquistado. Porque se dependesse da sociedade, nem direito à prostituição nós teríamos. Nem direito à esquina nós teríamos. Né? Nem direito à humanidade nos é dada. Porque a categoria de humanidade é uma categoria que está em disputa. Ela não é dada. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de 4 séculos de lutas para negros e negras acessarem, conquistarem precariamente a categoria de humanidade. E hoje nós, pessoas travestis transexuais, não somos reconhecidas como humanas.
Tanto é que se você me perguntar qual que é a maior pauta do movimento transexual da América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro. Banheiro. O STF está discutindo há 6 anos qual banheiro eu vou usar. Isso é aviltante, é humilhante. Tem 6 anos que o STF está discutindo qual banheiro eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, vocês não têm ideia do que o seu irmão, o seu pai, o seu namorado, o seu colega de trabalho faz conosco no banheiro masculino. E se eu for no banheiro feminino, eu sou expulsa do banheiro feminino, como aconteceu nessas ações que estão no STF, expulsa, puxada pelo cabelo, pelos seguranças do shopping. Se eu não tenho direito a banheiro, eu não tenho direito a nome, eu tenho que dizer, por favor, professor, você pode respeitar meu nome social? Por favor, professor, por favor, faculdade, você pode colocar meu nome social aí? Se eu não tenho direito a nome, banheiro, identidade, eu não tenho direito à humanidade. Por isso que na Transveste, que é algo que eu coordeno, a média de programa é R$15. R$15 a média de programa das meninas, a média é R$15. E antes de achar isso um absurdo, porque de fato é um absurdo, né? O buraco é muito mais embaixo. Aí a gente fala para as meninas, olha, 69% das travestis de Espírito Santo estão com HIV. 69%. Ou seja, a cada 10 travestis que você vir em Espírito Santo, 7 estão com HIV. É 70%. Então você vai fazer programa com camisinha. Aí elas falam, se pagar bem eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não é pagar R$100 a mais, não. O pagar bem não é pagar R$50 a mais, não. O pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5 a mais. Aí eu pergunto o que passa na cabeça do seu namorado, do seu ex-namorado, do seu marido, do seu colega de sala, do seu filho, ao parar uma travesti na esquina de madrugada e falar, se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? Se eu te pagar R$5 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça dessas pessoas é que nós não somos humanas. Por isso nós valemos R$5. E aí como eu vou discutir saúde mental para nós, pessoas transexuais, isso antes da pandemia, isso na época do plano emprego, isso quando a economia mundial estava bombando e o PT surfou no auge do capitalismo, no auge não, numa ascensão do capitalismo, isso na época. Agora, isso antes. Agora vamos entender que nós vivemos, isso reforçando, antes também da pandemia, já no governo Temer, a maior crise do sistema capitalista desde 1929. Nós já vivíamos, no governo Temer, a maior crise do capitalismo desde 29. E aí, com a crise do capitalismo, um achatamento da humanidade. Se nós não acessamos a categoria de humanidade antes, quanto mais agora. Quanto mais agora. Especialistas estão estimando, são outros especialistas, a Transveste, que é a ONG que eu coordeno, está doando cestas básicas. A gente doando cesta básica, as travestis continuam se prostituindo. Com máscara. Com máscara. Vai lá, pega o carro de você, sai de madrugada rodando, você vai encontrar as travestis com máscara se prostituindo. Mas como fala o Bertold Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. Primeiro o estômago, depois a moral. A gente está na luta pelo estômago ainda. Sabe? Aí na sociedade agora está essa glamorização da pandemia, glamorização do lado bom da pandemia. Fala, nossa, há um lado bom. Não existe lado bom num genocídio. Não existe lado bom numa guerra. Nenhuma guerra tem um lado bom. Nenhum genocídio tem um lado bom. E nenhuma pandemia tem um lado bom. A pandemia apenas escancara o que já havia de pior na sociedade. E nós estamos percebendo isso agora. Né? Então, a leitura que eu tiro que não vão ter políticas públicas para nós pós-pandemia, mas falando sobre o contexto de pandemia, o que manteve nós, pessoas transexuais, vivas até hoje foram as redes de solidariedade. E é isso que nós temos que fortalecer, as redes de afeto, de acolhimento, de solidariedade. Porque é isso que nos mantém viva, nos mantiveram viva na ditadura militar, em que as prisões contra transexuais eram compulsórias, nos manteve vivas na pandemia do HIV/AIDS dos anos 80 e vai nos manter viva agora. São redes de afeto e de solidariedade, que é o que nós estamos fazendo, né? Ajudando as pessoas com cestas básicas, nós criamos na Transveste a renda mínima trans, nós fazemos por nós mesmos, porque o Estado não vai fazer. Não vai ter política pública para nós, não vai ter nada. E após a pandemia, esse cenário vai agravar. Vai agravar. Estima-se, no melhor dos cenários, isso é discurso do governo, o discurso oficial do governo, o discurso oficial da política econômica do governo, que no melhor dos cenários, que nós estamos distantes, o melhor cenário, o nosso PIB
vai cair 7%. 7%. Para quem não sabe o que isso significa, o pior PIB da história do Brasil, o pior PIB da história brasileira foi do governo Dilma, com menos 3,5%, que gerou o impeachment da Dilma. Foi menos 3,5% e gerou impeachment. Esse foi o pior PIB da história, menos 3,5%. Resultou na queda de uma presidenta. Agora, nós, no melhor dos cenários, isso o governo está dizendo, vai ser menos 7%. Mas os especialistas têm mostrado que vai ser menos 11%, menos 12%. Nós vamos estar no pior cenário econômico da história mundial e brasileira. Se antes eram 90% das travestis na prostituição, agora vai ser 100%. Porque na Colômbia é 99%. Se antes a nossa expectativa de vida era 35 anos, vai cair para 20, vai cair para 20. Porque onde é 27, no Chile é 27 anos a expectativa de vida. E aqui é 35, vai cair para 20. Se antes 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, agora vai ser 100%. Então é esse o cenário nosso pós-pandemia. É um cenário de total crise. E aí, se antes já havia uma política de asepsia social, de higienismo social, a pandemia surge como mais uma engrenagem do genocídio contra a gente, sabe? Porque nesse cenário de crise, quem mais sofre são as pessoas aviltadas socialmente, né, excluídas socialmente, que somos nós, pessoas transexuais. Né? E aí, falando especificamente sobre esse cenário sobre a política e sobre essa politização que há na política, né? Essa polarização sempre excluiu algumas pautas fundamentais dos direitos humanos, né? Seja na direita, seja na esquerda. A minha visão é de que o mundo mudou, o velho morreu. O mundo velho morreu com a pandemia e o novo está nascendo. O novo está nascendo. Aí a pergunta é, como nós vamos fazer política pós-pandemia? Não faz mais sentido manter aquela política antiga, porque aquela política antiga gerou o ecocídio Mariana, gerou o ecocídio Brumadinho, gerou o genocídio contra as pessoas transexuais, esses números que eu mostrei, gerou um país, né, uns 5 países mais desiguais do mundo, que é o Brasil. Né? Qual política nós queremos fazer? Eu lembro de um antropólogo, nem que se me mate, eu vou lembrar o nome dele aqui agora, que ele comenta que política e arte é a mesma coisa. Política e arte é a mesma coisa. Política e arte é a mesma coisa porque toca o emocional. O emocional sobrepõe o racional. Então, eu concordo muito com essa concepção, porque, por exemplo, nós percebemos isso nas eleições do Jair Bolsonaro, na eleição do Jair Bolsonaro. Na época do vira-voto, do segundo turno, nós fomos conversar e explicamos racionalmente para cada pessoa que o Jair Bolsonaro não era a melhor opção. Explicamos racionalmente. Mas não importa. Ele tocou as emoções das pessoas. Não adianta nada eu chegar para você e falar que o urinol do Marcel Duchamp, do dadaísmo, aquela privada do Marcel Duchamp do dadaísmo, é uma das artes mais geniais da história. Não adianta eu dizer isso. Se a arte não te toca, você não vai achar aquilo maravilhoso. Tem que tocar o emocional. E política, ela é emocional. Então, a leitura que eu faço, para ir para finalmente na minha fala, é que pós-pandemia, nós temos que buscar cada vez mais tirar a política do campo emocional e trazer a política para o campo racional, racionalizar a política. Porque racionalizar a política é justamente tentar tirar essa carga populista que há na política, que está tanto na esquerda como na direita. O companheiro falou aí que a direita, né, rotula todo mundo como comunista, mas setores da esquerda rotulam todo mundo como fascista. Eu não posso fazer uma crítica ao PT. Eu cansei, porque eu sou mais atacada pela esquerda. Eu sou uma ativista de esquerda e quando eu faço críticas à esquerda, eu sou bombardeada pela esquerda. Aí fala, não é momento de fazer crítica. Ah, você se vendeu. São esses discursos passionais. Eu não posso falar, por exemplo, que no governo Dilma, a população carcerária feminina aumentou em 540%. Essa foi a política prisional do governo Dilma, aumentou 540%.
o número de mulheres encarceradas. Eu não posso falar que no governo PT foi, né, que colocou em prática a lei antiterror. A lei antiterror é a lei que enquadra, por exemplo, as manifestações como terrorismo. Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, porque você está na direita agora, porque você está fazendo base para o Bolsonaro. Eu não posso falar isso, porque é um discurso passional, tanto na esquerda como na direita. É terrível isso, porque esse discurso passional é justamente um discurso de manipulação. Para finalmente, todos sabíamos que o Bolsonaro iria ganhar. O Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47% dos votos. 47% dos votos. Precisava só os votos do Amoedo para ele ganhar. Todo mundo já sabia. Mas o que acontece? Aí vem o discurso passional. Nós vamos virar, nós vamos mudar a situação, vamos para a rua. Lógico que a gente lutou, lógico que eu lutei, lógico que eu fui em todas as manifestações, mas sabendo que eu ia perder no final. Sabendo que ia perder. Porque para mim não importa o resultado, importa é a luta. O problema é que as pessoas que são mais passionais sofrem psicologicamente com essa realidade porque acreditam num discurso populista criado tanto pela esquerda como pela direita. As pessoas acreditam que o Bolsonaro é o Messias à direita. E a esquerda considera algumas pessoas como Messias também. Eu não estou aqui defendendo a política de centro porque eu sou de esquerda mesmo. Mas para terminar é isso. Quer dizer, aí o Bolsonaro ganhou, todo mundo achou um absurdo. Aí culpou o Ciro. O Ciro foi para Paris. Meu bem, se tivesse 3% dos votos do Amoedo, o Bolsonaro já ganharia. Mas tinha o Amoedo, tinha o Meirelles, tinha o Daciolo, tinha a Marina, tinha tanta gente. Precisava de 3%. Ah, não, mas o Ciro que é o culpado. Ele é um traidor da pátria. Aí não faz uma crítica, para terminar minha fala, de que se fosse racionalmente, vamos pensar o racional, todas as pesquisas apontavam, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. E ele só não ganharia do Ciro Gomes. Mas setores da esquerda preferiram ter o Bolsonaro no poder do que perder a hegemonia da esquerda. Preferiram ter o Bolsonaro no poder do que perder a hegemonia da esquerda. E aí afundamos. Porque tanto em setores da esquerda como setores da direita, não há um projeto de país, há um projeto de poder. De poder. É o poder pelo poder. E quem mais sofre somos nós, pessoas travestis, transexuais. Lembrando que foi no governo Dilma também que ela vetou o kit anti-homofobia, que era o kit que debateria gênero e sexualidade em sala de aula. Ela preferiu negociar com Marco Feliciano do que debater gênero em sala de aula. É esse que é o cenário. E aí eu não posso fazer essas críticas porque não é momento de unificação da esquerda. É esse o discurso desde lá do Lula contra o Collor já tinha esse discurso da unificação da esquerda. Temos que fazer uma outra política pós-pandemia. E aí eu termino minha fala com: esses rótulos antigos não fazem mais sentido. Eu luto por causas. E as bandeiras são importantes? São, mas temos que lutar por causas. Né? E quem está com essas causas, nós vamos colar juntos para mudar a sociedade brasileira. É isso. Não importa se a pessoa tem divergências ideológicas comigo em um campo, mas se ela está na causa das pessoas transexuais, na causa ambiental, estamos juntos. Lógico que sabemos, aí acaba de vez minha fala, que a maior luta é uma luta de classe. Nós sabemos disso. Mas nós estamos num contexto tamanho de crise, que, como fala o Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então nós temos que lutar pelo fim da fome, que vai ampliar absurdamente pós-pandemia. Deixar de lado a nossa vaidade, o nosso ego e o nosso projeto de poder. E pensar num projeto de país que combata minimamente a desigualdade social. Essa é a minha leitura. E agora, prometo, desculpa, que eu acho que eu falei muito, eu termino minha fala com essa última frase. Né? Com essa última frase. Como o companheiro falou sobre, né, as dúvidas, as incertezas, eu também resgato, já que estou falando do Bertolt Brecht, que o Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, que fala: a maior certeza de todas as certezas é a dúvida. Né? A maior certeza de todas as certezas é a dúvida. E nós estamos vivendo um momento de crise. Crise do grego significa mudança. Mudança. Então o velho está morrendo e o novo está nascendo. Pós-pandemia é um novo mundo. E esse mundo está em disputa.
está em disputa. E para a gente conquistar esse novo mundo, a gente tem que ter organização, entender que muitas coisas que nós fizemos deu errado e saber, sobretudo, que a maior ferramenta que nós temos, como fala Marx, é a organização da classe trabalhadora. E nós temos que nos organizar em prol de um projeto de país e não um projeto de poder. Saber que a luta é mais importante do que o resultado. Desculpa as minhas exaltações, mas é isso que eu penso. Obrigada pela escuta.